Olá pessoal, tudo bem? Hoje, na semana 3, nós vamos falar um pouco sobre algumas características naturais da Oceania, que é o continente que a gente está falando agora, tá? Primeiro a gente tem que lembrar que a Oceania é um continente que está no hemisfério sul. Mas uma outra característica que é mais importante do que essa é que a diversidade de aspectos naturais da Oceania se dá muito pelo fato de que esse continente ele é muito influenciado pelas dinâmicas do oceano, que a gente chama de maritimidade. Porque boa parte do território da Oceania é formado por ilhas, né? Então são terrenos que a gente chama de insulares, porque são formadas por ilhas. Então a influência do oceano é muito grande. E aí nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o relevo e sobre a hidrografia. E aí essas características vão estar divididas em duas partes, tá? Aquelas que fazem parte dos terrenos que são continentais, ou seja, é uma porção de terra maior que não tem tanta influência do oceano, e as porções de terras que são insulares, que são as ilhas onde o oceano tem uma influência muito significativa, tá? Então vamos começar pela parte continental. Quando a gente fala da parte continental da Oceania, a gente está falando basicamente da Austrália, que é o único país de dimensões maiores, né, em proporções maiores, que tem essas características continentais, tá? Então, na Austrália, a gente vai ter uma cordilheira, principalmente na porção leste, que é o ponto mais, que tem o ponto mais alto, chamado de Monte Kosciuszko, e essa cordilheira ela é muito importante porque é ela que vai promover chuvas mais intensas na região litorânea da porção leste da Austrália, tá? Agora, do outro lado, na porção ocidental, que é a porção oeste desse país, a gente vai ter a predominância dos planaltos. Então, que são aqueles relevos que são altos, mas eles não têm muitos pontos culminantes, eles são mais planos nas suas partes mais altas, tá? Então, são terrenos mais antigos, que já estão mais desgastados, tá? Nessa parte do Planalto vão ter poucos rios, tá? Que vão banhar essas regiões, e a maior parte desses rios são rios temporários, que são aqueles rios que só aparecem quando tem chuva. Quando não tem chuva, ele some, tá? Já na porção central da Austrália, a gente tem pontos específicos com depressões, onde vai ter uma concentração de água da chuva, né? E forma alguns lagos nessa região. E por último, uma das regiões mais importantes desses aspectos naturais, que é a região da bacia dos rios Darling e Murray, que é uma grande exceção no território australiano, porque é uma região muito árida, tá? Que tem aí poucas chuvas, os rios também são temporários, só que esses dois rios, eles se destacam porque eles são os maiores rios do país, tá? Apesar de passarem numa região muito árida, tá bom? E aí na porção insular, que são as ilhas, né? A gente não vai ter muitos rios, tá? Nessa área insular, que são as ilhas, a gente não tem a presença de rios muito extensos. São rios menores por conta do território que é pequeno, montanhoso e tal, tá? E a maioria dessas ilhas, como eu falei, tem um relevo montanhoso de origem vulcânica, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o clima e a vegetação dessas regiões. De uma forma geral, nas regiões insulares, que são as ilhas, tem a predominância ali do clima equatorial, tá? Com exceção para Nova Zelândia, que está mais ao sul, que já vai absorver um clima mais temperado. E aí na Austrália, na parte oriental da Austrália, assim como na Nova Zelândia, também vai ter essa questão do clima mais temperado. Só que a Austrália
ela vai ter uma dinâmica mais diferenciada por conta do seu tamanho. Então, como eu falei, na parte oriental, que está mais perto da Nova Zelândia, por exemplo, a gente vai ter a predominância do clima temperado. E aí na apostila tem as características desses climas. Então, por exemplo, no clima temperado a gente tem aquelas 4 estações bem definidas, né? Primavera, verão, outono e inverno. A gente consegue observar a diferenciação entre as estações, tá? E as precipitações, as chuvas, elas são bem distribuídas ao longo de todo o ano. E aí nessa região de clima temperado vai ser desenvolvida a vegetação tipo floresta temperada, tá? Recebe o mesmo nome. Um outro tipo de clima que aparece na Austrália é o clima desértico e semiárido, principalmente na parte central da Austrália, tá? Que ocupa grande parte do interior desse país. E aí nessas áreas, a vegetação ela vai ser adaptada a essa característica de intenso calor e baixa umidade. Então são aquelas plantas mais rasteiras, os cactos, que são característicos desse tipo de clima. Um outro clima é o clima tropical e também o clima mediterrâneo, que são semelhantes, mas têm algumas características diferentes. Então, nas porções litorâneas da Austrália, são ambientes mais úmidos, como em todo lugar, né? No litoral norte, o clima ele é marcado por verões que chovem bastante e invernos mais secos. Essa característica é a característica do clima tropical. Então, o clima tropical tem essas características: verão chuvoso, inverno seco. Então, isso é o clima tropical que acontece mais ao norte da Austrália. À medida que a gente vai se direcionando ao litoral sul da Austrália, as coisas vão se tornando mais... as chuvas elas vão se tornando mais raras, mais imprevisíveis, porque a gente está passando pela região desértica. Mas quando a gente passa essa região desértica e chega de fato no litoral sul, as chuvas elas aumentam em quantidade, porém elas invertem as estações. Então, enquanto no litoral norte, que o clima era tropical, onde o verão chovia, o inverno era seco, no litoral sul, que o clima é mediterrâneo, isso inverte. O inverno chove e o verão é seco, tá? Então essa é a diferença entre o clima mediterrâneo, que acontece mais ao sul, e o tropical, que acontece mais ao norte. Tá, pessoal? Então, as atividades giram em torno disso mesmo, tá? E aí, qualquer dúvida, é só me chamar. Tchau e até a próxima.